tarde a todos. Esse dia estarei trazendo aqui um vídeo cujo título é Por que não sou batizado com o Espírito Santo? Pedindo a Ti a direção, Espírito Santo, não quero ter e nem posso ter a menor pretensão de pensar que sei alguma coisa, com muita humildade. Me coloco à tua disposição para me usar aqui nesse vídeo, para passar um pouco daquilo que tu me ensinaste e me deste oportunidade de viver. Que o mais importante é que as pessoas sejam tocadas, libertas, que possam alcançar essa dádiva e serem renovadas através de Ti. Que o Senhor Jesus Cristo, também através de Ti, seja glorificado. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, na verdade, o título, para não ficar muito extenso, muito grande, deveria ser: se sou pentecostal, por que não sou batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo? Então, e também, né, eu poderia acrescentar, tenho dúvidas se realmente fui batizado com o Espírito Santo, né? Ou eu fui batizado com o Espírito Santo, mas sem evidências. Esses dois detalhes talvez não sobre tempo nesse vídeo para tratar desse assunto, mas já separei para tratar mais adiante. Então, nós temos que ver tudo que vamos falar através da palavra, tem que ser na palavra. E o Senhor Jesus Cristo, ele tratou a este respeito no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 11 a 13, que diz assim: qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então aqui já começa um grande segredo. A leitura da Bíblia será necessário, né? O olhar atento. Alguns versículos vão precisar de óculos de grau e outros versículos vão precisar de uma lupa, onde os versículos irão crescer. Quando examinamos esse capítulo, né, versículo do livro de Lucas, capítulo 11, né, não podemos nem sequer pensar que, mas ele aqui está falando de dar o Espírito Santo. Né? Na realidade, o que acontece? Não é isso, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, conforme está lá no livro de Efésios, capítulo 1, vamos ver um pouco mais à frente, né? Assim que nós recebemos, que nós aceitamos o Senhor Jesus, o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos sela, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então não é disso que está falando, mas sim, na verdade, o batismo com o Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus Cristo também prometeu ao discípulo antes de ir às nuvens, né, no céu. E na verdade, como eu falei, nós precisamos pedir essa direção, né, ao Espírito Santo, para nos ajudar na leitura e na compreensão do que estamos lendo. Está muito claro para qualquer criança ler que o Pai, né, Deus, presenteia e dá o Espírito Santo somente, exclusivamente, para aqueles que pedem. Estou meditando na palavra, e é a palavra que afirma que basta pedir, mas é necessário pedir. Claro que é necessário acreditar na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, né? Precisa crer. É natural que alguns crentes não se sintam seguros a ter uma experiência sobrenatural do batismo com o Espírito Santo pelo fato das suas imperfeições e até mesmo pecados. Nesse momento, o inimigo da nossa alma pode colocar setas para desanimar o crente a buscar o batismo
em virtude das imperfeições do mesmo. Então vamos ler o texto novamente. Pois se vós, sendo maus, então não está falando de santos e santarrões, né? Está falando de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, cristão, claro, né? A única exigência que nós vamos ver é que é necessário aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, sendo maus, né? Deus dará o Espírito Santo àquele que pedir. Então o Senhor Jesus não restringe o batismo com o Espírito Santo apenas para os santos ou para aqueles que vivem uma vida consagrada. É claro que esse é o ideal e esse é um dos papéis que o Espírito Santo faz na nossa vida, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor Jesus não exigiu nem que para ser batizado com o Espírito Santo que o crente seja batizado nas águas. Um detalhe que pouca gente sabe também. Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Claro que logo após esse revestimento de poder, né, essa dádiva, o pastor me incluiu logo no primeiro batismo que haveria. Eu ainda argumentei com ele, né, que eu não me sentia preparado para batizar nas águas, né, que ainda tinha impurezas em mim, e ele prontamente me respondeu: se o Senhor Jesus te batizou com o Espírito Santo e eu sou testemunha ocular do seu batismo, onde não deixou nenhuma dúvida, quem sou eu ou você para impedir o batismo nas águas? E um mês após o batismo com o Espírito Santo, eu fui batizado nas águas e foi mais uma maravilhosa experiência. A única exigência que o Senhor Jesus Cristo faz é ter aceitado Ele, né, como Senhor e Salvador da vida da pessoa. Então, inclusive, nem todos sabem, mas ao aceitar de coração o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo coloca imediatamente o seu selo, né, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, você ouviu que Jesus Cristo é o único caminho, é o Filho de Deus, né? Que ele encarnou, né? Veio aqui na terra, ele pereceu, foi na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós pecadores. Então, ao aceitarmos que Ele é o único meio de salvação, um elo de ligação entre Deus e os homens, né, crendo que Ele voltará para resgatarmos, né, então nós, crendo nisso, para nos dar a vida eterna, aí então nós estamos selados para aceitar Ele não só como Salvador, mas como Senhor, né? Então, se é Senhor, nós somos servos, né? Infelizmente, após aceitar o Senhor Jesus Cristo, né, infelizmente muitos crentes param por aí, sendo ou não pentecostal. Então a primeira atitude, logo após aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, é pedir o batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa pode até argumentar, mas eu pedi e não recebi, né? Então Paulo tratou a este respeito de pedir e não receber. Então lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então precisamos aprender a pedir. Na tradução do original grego, encontramos o significado para pedir, né? Como também um dos significados é determinar ou suplicar, né? Eu creio que o somatório dos dois significados é a chave para se conseguir, ou seja, determinar e suplicar. Nunca, mas nunca mesmo, entenda esse determinar com exigir. Não caia nessa armadilha. Esse determinar é algo tipo como está no livro de Jó, Jó 22, 28, que diz assim: determinarás tu algum negócio e ser-te-ás firme e a luz brilhará no teu caminho. Então, não vou desistir, vou conseguir, né? Vigiando para que em nenhum momento caia na armadilha de achar que tem direito, né?
É uma promessa e que vai te conceder, e quem vai te conceder é o Senhor Jesus Cristo. Sempre lembre disso, né? Dessa forma de pedir, dessa forma de se dirigir. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é humilde, e por esse motivo ele quer humildade. Então precisa aprender a se humilhar, descer, ser determinado, mas de forma humilde. Não pode deixar a soberba colocar a cabeça para fora. Sou filho do rei e determino. Não funciona. Eu vou sugerir, como exemplo a ser seguido, Mateus capítulo 15, na mulher cananeia, que determinada, mas humilde, fez o Senhor Jesus Cristo desobedecer a ordem de Deus. Tem outra forma de falar sobre esse assunto, né? Aquele momento ainda era para os judeus, e a ordem de Deus para o Senhor Jesus era primeiro atender os judeus, né? Como está lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, que diz assim: e Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em outras palavras, né? Ele conversando com a mulher cananeia, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: volte daqui a 2 anos, pois primeiro eu tenho que atender os judeus, e só depois deles me rejeitarem é que eu vou atender os gentios, né? Então quem não é judeu é gentio. Então o Senhor Jesus disse um não com todas as letras para ela, e ela, surpreendentemente, como atitude de resposta para o Senhor Jesus Cristo, ela o adora. Mateus 15, 25 diz assim, ó: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então imagina a cena, né? Adorou e ao mesmo tempo suplicou, né? Provavelmente ela se ajoelhou, né? Olhando para ele, né? E suplicando: Senhor, socorre. Mesmo assim, o Senhor Jesus não abriu mão da missão. Capítulo 15, versículo 26 diz assim, ó: ele, né, o Senhor Jesus respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, né? Então o pão dos filhos aqui, nitidamente, é o pão da vida, né? Está lá em João 6,35 que diz, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Então deitá-los aos cachorrinhos, né, significa gentios. Embora a mulher cananeia não tivesse nenhuma intimidade com as escrituras, ela entende perfeitamente que esse pão é o Senhor Jesus e que ela, gentia, é o cachorrinho. Quantos ficariam aborrecidos com tanta objeção do Senhor Jesus, e agora mais isso, né, cachorrinho? Então ela, determinada, mas humilde, para conseguir sua vitória, ela complementa. Mateus 15, 27, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então essa mulher, ela estava com um problema enorme em casa, né? A filha miseravelmente endemoniada. Então ela andou vários quilômetros para chegar ali, né? Por ser gentia, cananeia, não era bem vista pelos judeus que estavam juntos com o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo era judeu, né? Todos os discípulos eram judeus. Então uma barreira quase que intransponível. Então, em outras palavras, ela estava furando fila. Quando ela responde para o Senhor Jesus: sim, Senhor, né? Sim, Senhor, ela está dizendo, em outras palavras: o Senhor está certo. Os judeus têm primazia para banquetearem-se com esse pão, que é o Senhor. Mas o Senhor é um pão tão grande, tão poderoso e infinito, que os judeus, por mais que comam desse pão, eles vão deixar cair da mesa os farelinhos, e apenas esses farelinhos, os restinhos que vão cair, já é o suficiente para saciar a fome de uma gentia tão insignificante como eu. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda!
Então ela conseguiu impressionar o Senhor Jesus e levou a bênção para casa, né? Está lá em Mateus 15:28, o Senhor Jesus Cristo então responde ela. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã, ela conseguiu a vitória dela, né? Então lembrando que quem batiza com o Espírito Santo, né, até nos dias de hoje, é o Senhor Jesus Cristo, como está lá. Então precisa prestar atenção, né, quem é que você vai pedir, como pedir, né? Está lá em Mateus 3:11, diz assim, o João Batista falando: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, por exemplo, no meu batismo com o Espírito Santo, né, após diversos esforços que eu despendi, né, eu vou contar nos pormenores, eu fui então para uma vigília lá na minha igreja, que eu fazia parte na época, me preparei durante pelo menos uns 40 dias, eu acho até que foi acima disso, um pouco mais do que 40 dias. Eu era recém-convertido e eu fui para a vigília com grande expectativa, né? Chegando lá na vigília, eu estava muito cansado, né? Era uma sexta-feira e logo depois que saí do trabalho, eu passei na igreja e pedi ao pastor que me liberasse aquele dia do culto de ensino, do ensino da palavra, pois eu iria aproveitar para dormir um pouco, pois não tinha o hábito de passar a noite acordado. Então o pastor entendeu, mas deixando claro que me aguardava para a vigília. Devia ser meia-noite quando cheguei na porta da igreja e tomei um susto. Quando vi, eu fui determinado a ser batizado no Espírito Santo, tinha certeza que ia conseguir, eu fui determinado. Mas quando eu cheguei na porta da igreja, eu tomei um susto quando eu vi as pessoas bem arrumadas, todo mundo bem arrumado, perfumado, né? E os jovens, né? Roupa social, terno. Eu olhei para mim, uma calça jeans surrada, né? Eu não tinha nem tomado banho por causa de uma situação que aconteceu, que mais à frente aqui eu vou contar, né? E olhei para aquele povo. Então eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo, né? E eu disse, chorando para o Senhor Jesus, eu falei para ele: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, Espírito Santo. Quem sou eu para querer ser batizado com o Espírito Santo? Um homem tão imperfeito. Olha esses crentes, eles estão aí mais tempo que eu sou um miserável pecador, chegando agora, né? Quem eu estou pensando que eu sou? Me perdoa, por favor. Então algo forte após aquela, sem eu saber, né? Eu estava fazendo a melhor oração da minha vida, né? Sem eu saber, então algo forte sentia acontecendo, um sentimento gostoso tomando conta de mim naquele momento, né? Então, na minha opinião, foi o start, né? Mas voltando, foi uma forma que eu me humilhei, sem planejar, né? Eu me humilhei, eu me achei digno, de ser batizado com o Espírito Santo. Então, voltando nisso, sobre pedir, eu entendi desde o início, né? E acredito que seja o Espírito Santo que nos orienta sem palavras, né? Esse pedir e determinar. E tipo assim, esse pedir é uma fonte de água que você vai beber deitado, e alguém chega, né? Você está deitado lá naquela fonte de água, um lago, seja onde for, aí alguém chega por trás de você, sem você ver, e afoga a sua cabeça na água, e você tentando levantar não consegue, né? Respirar e não consegue, tenta, está quase se afogando, então é tirado da água e respira. Então esse pedir, né? Porque os pulmões, eles valorizam, né? Aquilo que geralmente não damos valor, né? O ar que precisamos para viver. Então desde o início eu entendi que esse pedir não era apenas uma oração, mas que exigia, né, esforço. E comecei a jejuar para receber o batismo com o Espírito Santo. Como está lá, eu me vi agora, nem separei isso, mas está lá em Josué capítulo 1, versículo 9, esforça-te, tem bom ânimo, né? Esforça-te.
Deus gosta que nos esforcemos. Então eu procurei tapar algumas brechas, né, pois eu estava vindo do mundo, mas ainda estava muito preso ao mundo, né? Meu pastor era muito zeloso com a obra, e às vezes eu conversava com ele, né, a respeito das minhas fraquezas, né? E ele, embora ele não compactuasse com o pecado, mas me incentivava a não desistir, e que eu iria vencer, que eu estava indo bem, né? E mesmo eu achando que não, né? Então era uma guerra na mente, né? E na verdade eu me sentia um estranho no ninho, né? Quando ia na igreja, via aquelas pessoas tão arrumadinhas, né? Que não falavam palavrão, que não fumavam nem bebiam, né? Era uma outra realidade para mim, né? Então era uma realidade nova, mas eu fui muito bem recebido, né, pelos irmãos. Eu destaco, né, na época o irmão Jorge Antônio, que hoje é pastor, que me orientava, né, e dentro dessa orientação ele me indicou ler o livro Bom Dia Espírito Santo de Benihim. O ano era 1995, imediatamente comprei o livro e comecei a devorá-lo. Esse livro eu sugiro que se compre, tem uma caneta marcadora, né, para marcar aquilo que chama a atenção. Até o capítulo 5 vai tratar do batismo com o Espírito Santo, depois vai tratar, até o capítulo 12 vai tratar de quem é o Espírito Santo, como é importante conhecer a essência do Espírito Santo. Mas no início ali você vai ver a experiência dele ser batizado com o Espírito Santo, e eu recomendo, né? Compre o livro para você ter ele fisicamente. Quem não está numa situação de poder comprar, né, aí sim pode baixar aí na internet, hoje tem um áudio, hoje, enfim, mas eu sugiro que eu compre, faça um esforço, compre, porque vale a pena, né? Então ele é um livro sobrenatural, um livro do sobrenatural, né? Então eu li esse livro 1, 2, 3, 4 vezes, e ao mesmo tempo que eu li o livro, eu jejuava, eu ia nos cultos, né? Na época eu tinha o vício de cigarros. Somente esse amigo, né, esse meu amigo Jorge, sabia. Eu não conseguia parar de fumar, mas fumava só dentro de casa para não escandalizar, né? As pessoas me viram, levando a Bíblia, andando com a Bíblia e fumando, etc. Então eu fumava escondido dentro de casa, né? Então eu levei esse amigo para trabalhar comigo. Na época eu tinha uma pequena empresa na área de eventos, e a função dele, eu contratei ele especificamente para isso, né? Você vai orar pela empresa, né? E pela minha vida junto do Senhor. Então esse amigo me falava sobre a vida cristã e ele me ajudava a perseverar na fé. Certa ocasião ele me falou da importância de participar da vigília, né? E que nossa igreja ia ter uma vigília, né? Então eu me recordo que era o mês de julho de 1995, né? Era uma época fria, e confesso que não me agradou a ideia de sentir frio e ficar acordado na madrugada, né? A minha carne relutou, né? Pulou na hora, mas eu acabei cedendo, e foi então que logo após um dia cansativo de trabalho, né? Era uma sexta-feira e havia o culto de ensino da palavra. O nosso pastor, se nós faltássemos o culto, no dia seguinte ele estava lá na nossa casa para saber o que tinha acontecido. Aquele pastor que contou dele, né? Hoje está raro isso mais. Então eu fui até a igreja antes de começar o culto e pedi que o pastor me liberasse, pois eu estava cansado e queria dormir um pouco até a hora da vigília. E ele concordou, mas deixando claro que era um compromisso que eu estava assumindo. Então fui para casa, eu estava tão cansado que eu fui direto para a cama, da maneira que eu cheguei da rua, né? Nem o tênis eu tinha tirado, né? Tão cansado que eu estava. Caí na cama e dormi imediatamente. Hoje eu sei que estava em uma guerra espiritual, né? Deitei e dormi por volta de meia-noite. Eu creio que era meia-noite em ponto. Se não fosse isso, eu não teria acordado, eu teria ido direto, né? Então eu tive uma visão, parecia ser algo tão real, né? Não sei se era sonho, não me lembro, não sei bem o que era, né? Então eu estava dormindo e apareceram 2 homens que se identificaram com entidades aí do maligno, né? E me disse assim: que você está pensando que você é? Esse negócio de ser crente não é para você não, você me pertence. Ele começou a me estrangular, literalmente falando, me estrangular a ponto de faltar o ar mesmo, né? Então o ar começou a faltar, e eu me recordo que eu fiz um grande esforço para pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu pronunciei, soltou, né? E eu fiquei de pé e fui correndo para a igreja, literalmente falando, eu fui correndo para a igreja.
estou com 64 anos, se eu não fizer um roteiro aqui para ler, né, eu sei que eu conseguiria contar isso aqui sem precisar ler. Mas poderia estar faltando um detalhe hoje, então isso aqui é na verdade para despertar a pessoa, para fazer a pessoa ter sede, para a pessoa aprender. Então, ensino, né, a didática é muito importante nos pequenos, mínimos detalhes que eu esqueço aqui, pode fazer falta para alguém que queira, né, o batismo no Espírito Santo. Então eu cheguei na igreja suado, né, ofegante, né, e foi quando aquilo que eu relatei logo no início, na minha chegada na porta da igreja, me deixou constrangido, né, ver uma igreja arrumada, organizada, né, bonita. Então a igreja estava lotada com mais de 200 pessoas, né, havia grupo de louvor, coral, estava realmente muito bonito. Então eu fiquei muito sem graça, né, e cheirando a suor vencido, né, pois nem banho eu havia tomado, né, eu fui muito assim, sem jeito, arrumar um lugar para me sentar. Então o pastor faz o seguinte anúncio: o Espírito Santo acabou de me falar que vai haver batismo com o Espírito Santo. Convoroso, né? Naquele tempo, quando o pastor falava, né, que Deus falou, era muito sério. Era escrito, né? Era tudo escrito nas atas, né? E o culto ele era gravado em áudio. Então ele perguntou quem não era batizado com o Espírito Santo, né? E para minha surpresa, quase metade da igreja não havia experimentado essa maravilha. Então ele orientou que quem não fosse batizado se sentasse entre dois, né, que haviam sido batizados. Então, naquele momento, né, o nosso pastor ele trouxe uma mensagem da palavra de Deus, e algo estranho começou a acontecer comigo, né? Eu comecei a sentir calor e era época de inverno, né? E estava frio, né? Posteriormente, após a mensagem, ele então começa a orar juntamente com a igreja pedindo para o Senhor Jesus Cristo batizar com o Espírito Santo. Então ele orientou que orássemos também, de olhos fechados, né? Nisso eu comecei a sentir uma brisa batendo em mim, né? Como se alguém houvesse aberto as janelas, né? Como se alguém houvesse aberto a janela ou ligado o ventilador, né? E isso me deixou tão incomodado que eu abri os olhos, mas os ventiladores estavam desligados e as janelas fechadas. Então eu voltei a fechar os olhos, né? E de repente eu comecei a sentir uma vibração. Eu não me recordo bem, mas eu acho que essa vibração eu já estava sentindo desde aquele momento que eu me humilhei na entrada da igreja. Eu não tenho plena certeza, mas eu creio que foi algo assim, né? Então eu vibrava igual celular. Eu comecei a vibrar igual celular, né? Eu creio que a partir daí começou a vibrar mais forte. Vibrava, né? Só quem passa, quem sente é que sabe o que eu estou falando, né? Vibrar mesmo, lá dentro de você vibrar. Oh, que neve, arruba chia, levacadas. Rei cabe as nai que coube a suia. E comecei a sentir um calor. Então eu sentia brisa, meu corpo vibrando, e em seguida eu me senti muito calor. E comecei a sentir uma alegria que começava a tomar conta de mim. Era uma alegria que me deixava leve, né? O pastor continuava ali orando, né? E de repente, como se uma pessoa presente me dissesse assim, né? Repita. Aí veio uma palavra estranha. Eu pensei que fosse uma pessoa, né? Repita, né? Era uma palavra que eu não conhecia, né? Aí falou de novo, né? Aí eu fiquei com medo, e quando eu ia repetir, me veio de forma forte, né? Você pode estar pecando contra o Espírito Santo, né? Então eu quase travei, né? Eu creio que até nesse momento o inimigo ele lança setas para roubar a tua bênção. Mas a voz continuou: repita. Então eu repeti uma vez, repeti 2 vezes, 3 vezes, aí juntou o choro, a alegria, e como um desentupimento, as palavras vieram como uma cachoeira, não pararam. Comecei a falar em línguas estranhas, repalachúria. Eu senti alegria, gozo, que mede, arroba subecadas.
Então, a igreja que estava ali, né, gravava o culto em fitas de áudio, cassete, tinha também o livro de ata. E o pastor então chamou um outro pastor e um presbítero e afirmou: eu estou presenciando o legítimo batismo com o Espírito Santo. O pastor, o ministro confirma, né, e tanto como o outro pastor como o presbítero, né, reconheceram, né, deram o nome e reconheceram. Então eu não conseguia parar de falar em línguas estranhas. E esse amigo meu, esse amigo Jorge, né, me levou para casa, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, e eu tentava falar com ele. Quando eu começava a falar em português com ele, entrava línguas estranhas no meio, né, e eu ficava assim meio, né, ao mesmo tempo alegre, feliz, uma leveza, né, então ele ria e me tranquilizava, dizendo: fica tranquilo, irmão, é assim mesmo. Então a sensação é de que o céu ele desce na terra, né? Um êxtase, né? Uma alegria, né? Que saudade. Então esse ano, se Deus quiser, eu vou completar 28 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Paz, não é para me autopromover, mas hoje eu falo mais línguas estranhas do que na época que eu fui batizado. Durante a minha caminhada, eu fiquei um bom tempo sem falar em línguas. Bom tempo. Foi uma época que eu esfriei na fé, mas esfriei mesmo. E depois de uma retomada em 2016, eu fui renovado, né? Pelo que eu entendo, eu recebi também dons, né, nesse renovo, né? Dons de orar em línguas estranhas, né? Então eu creio que recebi esse dom e diversidade de línguas, enfim, não sei, eu sei que isso para mim não é nenhuma dificuldade. Sou visitado, quando vou orar, eu estou orando com imensa orar em línguas, em muito tempo orando em línguas, e a Bíblia diz que nós falamos com Deus em mistério, que isso edifica a pessoa, né? O Espírito ora bem, está escrito assim, então não é para menosprezar o dom. Então nós não podemos igualar, né, as experiências, né, achando que todo mundo vai ter experiência igual, porque não é assim não, cada um tem a sua de forma individual, mas pode ser parecida, né? Ler o livro Bom Dia Espírito Santo, de Benihim, me despertou e me preparou para receber a brisa. Tá? Benihim teve experiência de sigo nem perto, né? Mas a vibração, né, e lembrar, né, aquilo ali foi muito importante, né? A brisa, enfim. Então, mas não foi só apenas isso não, né? Eu acho que 2 semanas antes, não me lembro bem o tempo, mas eu creio que 2 semanas antes, eu estava dormindo, eu estava sonhando, e nesse sonho, que parecia real, eu fui acordado pela minha esposa, que na época ainda não era evangélica, e ela me catucou, né? E perguntou se estava tudo bem, né? Eu meio grogue, né, do sono, eu disse: tudo bem. Por que você está perguntando isso? Ela respondeu que eu estava falando umas línguas esquisitas, né? Eu imediatamente lembrei do sonho, né? Tentei dormir de novo para continuar essa maravilha, mas veio logo um pesadelo, né? Então, antes de ser batizado pelo Espírito Santo, eu sonhei novamente e que falava em línguas, e dessa vez eu acordei ainda falando. Ainda me peguei falando em línguas estranhas, né? Como é que isso é possível? Não sei. Foi antes do batismo do Espírito Santo, não sei, né? Não me pergunte, apenas não duvide, né? Eu estou idoso bastante, para vir aqui da minha cara, para ficar inventando com minha sonhice, né? Não sou patrocinado, não venho aqui representar bandeira, igreja nenhuma, não ganho dinheiro, meus vídeos não ganho nada com isso, é tudo gratuito. Essa é uma forma, na realidade, de estimular você a despertar, porque esse dom está aí, né? O Senhor dá para quem pedir, mas tem que só saber pedir, só isso, e se esforçar, né? Então me ajudou muito tudo isso, e é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Não podemos menosprezar os artilheiros do inimigo, né? Olha só, o Senhor Jesus Cristo disse antes de subir as nuvens, né? Lucas 24:49: eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então é um poder, né? O inimigo sabe que é um revestimento de poder que o crente toma, né? Está acabando aqui o vídeo, infelizmente, né? E
E esse poder foi dado porque os crentes, eles se reuniam para orar. Então teve oração, jejum, busca, né? Eu vou continuar isso aqui posteriormente, eu vou fazer um vídeo complementar. Eu te agradeço, Espírito Santo, usa para edificar a tua igreja, para despertar o crente, para ser um crente melhor, para não ser um crente cheio do poder, de alegria da tua presença. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.